Olá, meu nome é Gabriela Lisboa, sou professora e intérprete de Libras. Hoje vamos iniciar essa palestra, uma temática muito interessante, que é inclusão nas escolas com foco em Libras, atendendo aí aluno surdo. Mas antes de ir para a temática, vou me apresentar, né? Como eu falei, sou professora e intérprete de Libras, Gabriela Lisboa. Trabalho há mais de 10 anos na comunidade surda. Sou formada em História, Pedagogia e pós-graduada em Libras. E aí entrei para o curso básico, intermediário e avançado, né? Influência na Libras. E dei início à minha carreira aí como tradutora. Fiz algumas oficinas dentro da escola do estado, ensinando os alunos Libras a aprender a se comunicar com os alunos, tanto ouvinte como surdo, né? Fazendo essa troca. E também fiz algumas palestras para os professores para poder entender aí, desenvolver com o aluno surdo dentro das escolas e dentro das salas de aula também. Tudo bem? Então vamos lá. Então vou iniciar aqui com o tema, já perguntando aí para vocês o que é Libras. Então Libras é uma língua. Então Libras não é uma linguagem, não é gesto, não é mímica. Então a primeira coisa que a gente já aprende é que Libras é uma língua. Então já anota aí, pega um papel e uma caneta para a gente ir anotando aí as dicas que eu vou passando aí para vocês, tudo bem? Aí qualquer dúvida deixa aí nos comentários, que aí a gente vai respondendo aos pouquinhos aí, tudo bem? Mas lembrando que Libras é uma língua. E é uma língua porque em 2002, então temos aí 23 anos, que Libras se tornou uma língua por lei, na Lei 10.436, no dia 24 de abril. Então foi reconhecida que Libras é uma língua. Então é a segunda língua brasileira. Então a primeira é português e agora a segunda a Libras. Na Libras tem toda a sua estrutura gramatical que a gente vai ver também daqui a pouco no decorrer aí dessa palestra. A gente vai estar aprendendo essa parte aí de Libras e a sua estrutura gramatical. E o que significa Libras? Libras, língua brasileira de sinais. Outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês, qual é a maneira correta de falar pessoa com deficiência, portador de deficiência ou pessoa especial? A forma correta de falar é pessoa com deficiência, que é o PCD. Tudo bem? Foi feito um congresso onde eles discutiram qual é o termo que a sociedade deve usar. Então foi pessoa com deficiência, porque portar, eu porto aqui, vou dar um exemplo, meu celular, não porto mais e a deficiência não funciona dessa maneira. Tudo bem? Então, ó, já é a segunda coisa que a gente aprende aqui. Então, primeiro que Libras é uma língua e segundo, a forma correta de falar é PCD, pessoa com deficiência. Então, anota essas dicas aí. Então, vamos lá para mais dicas. Qual é a forma que eu devo referir o aluno surdo, né? Como eu devo chamar ele? Não existe surdo mudo e não existe mudo. A maneira correta de falar é surdo. Por quê? A gente tem os 5 sentidos. Vamos lá. Tato, visão, paladar, olfato e audição. Então, o surdo só não tem, ó, tirando aqui, a audição. Então, o restante tá tudo ok. Então, a forma correta de falar é surdo. Por quê? Vai ter surdo que vai conseguir oralizar conforme eu tô falando aqui. Ele consegue fazer essa comunicação. A voz vai sair um pouco robotizada. Por quê? Ele não escuta sotaque. Então, vai sair um pouco diferente. Aí, muita gente acha que o surdo é estrangeiro. Tem surdos que também fazem leitura labial e consegue fazer uma comunicação com o ouvinte também tranquilo. Ó, a terceira dica aí. A forma correta de falar é surdo. E tem surdos que não são oralizados, não conseguiram aí atingir essa parte da oralização e às vezes sai um som, mas ele não perdeu a audição. Bem, é só não é oralizado. Como faz para eles se oralizar? Geralmente eles passam com a fono. Então faz um acompanhamento com a fonoaudióloga, decorrer aí desde quando é pequenininho e consegue desenvolver a fala, principalmente se ele nasceu numa família de pais ouvintes. Então é mais fácil também para desenvolver a fala, porque ele também quer se comunicar e às vezes a família não tem conhecimento do que é a Libras, então acaba fazendo a comunicação de forma oral e também leitura labial, certo? Então, para o aluno dentro da sala de aula, como é? É bom para o aluno que é surdo sentar logo nas primeiras carteiras, para ele conseguir compreender o professor se ele faz uma leitura labial. Aí às vezes o professor vai lá e
e pega o canetão e vira para a lousa e começa a falar. Então fica muito difícil para o aluno que faz leitura labial ali compreender o que o professor está falando. Então o ideal é que o professor fale de forma clara, gesticulando cada vez mais a boca para aquele aluno conseguir compreender. Tudo bem? Aí tem que investigar se o aluno faz ou não o uso da leitura labial. E como eu vou saber? Então vamos lá. No ano de 2010, foi aprovado na Lei 12.319, dia 1º de setembro, que é obrigatório ter intérprete de Libras dentro das escolas. Então foi regulamentado essa profissão de intérprete de Libras, intérprete e tradutor. O intérprete interpreta ali do português a Libras e traduz da Libras para o português. Nas escolas hoje é obrigatório, por lei, ter intérprete de Libras e essa intérprete tem que acompanhar o aluno surdo. Então, você pergunta para a intérprete se ele faz leitura labial, qual é a melhor maneira. Então, é de extrema importância que o profissional, o professor, ele pergunte, tenha esse contato direto ali com a intérprete, como é o aluno, qual é a melhor forma que ele aprende, como está o desenvolvimento dele, sempre ali questionando a intérprete, fazendo um trabalho conjunto, junto com a intérprete. Então, é extremamente importante professores se atentarem nessa questão. Então, a gente já aprendeu, já 3 coisas, 3 dicas aí, vou voltar, para anotar mesmo, para internalizar mesmo e entender a importância da gente compreender os termos corretos e estar utilizando, porque assim que a gente aprende esses termos corretos, a gente acaba realizando ali a inclusão, certo? Então, Libras é uma língua, a forma correta de falar é PCD, pessoa com deficiência, e a terceira aí, que não existe surdo-mudo, é só surdo, certo? A gente até viu aí os 5 sentidos, que o surdo só não tem a audição, o restante tá tudo ok. Então, sempre verifica com a intérprete se o surdo é oralizado. Outra dica também que eu dou aqui para vocês, professores, vocês que estão assistindo aqui, o aluno surdo, geralmente, vai depender qual é o nível da surdez. Vai ter alunos que têm a perda auditiva profunda, que não escuta nada. Então, é Libras ali, e fazendo a leitura labial, ou sem leitura labial, só Libras. Vai ter a perda auditiva severa, que às vezes ele escuta bem pouquinho, tudo bem, ou utiliza aparelho também. Vai ter a moderada, vai ter a unilateral, que às vezes é só de um lado, do outro ele escuta. Então, pode ocorrer aí aluno surdo utilizando fone, porque às vezes escuta num som bem alto, acaba escutando a música, então não ache estranho que pode ocorrer isso também, tudo bem? Porque vai ter vários tipos de surdez. Aí sempre também tem que perguntar para a intérprete que está ali acompanhando um aluno ou aluna para questionar qual é o tipo de surdez. E, geralmente a escola tem o documento que comprova ali que o aluno é surdo, aí dá para ver qual é o nível de surdez dele, tudo bem? Então já falamos aqui da lei da intérprete de Libras, que então é obrigatório ter intérprete de Libras, e a gente sabe que é uma profissão que ainda tem muitas barreiras. Por exemplo, se o surdo ele vai no hospital, então não tem intérprete de Libras, tem muita dificuldade na sociedade, mas a gente está aos pouquinhos. Hoje estou aqui conversando com vocês, trazendo essa temática para a gente estar debatendo e construindo uma sociedade cada vez mais inclusiva e acessível. O ideal é que façam um trabalho sempre em conjunto com a intérprete de Libras, sempre pergunta, oportunidades ali em sala de aula, como o aluno surdo aprende, a gente também vai estar dando essa dica aqui, fazendo esse bate-papo, o que é a Libras. Lembrando que a Libras é a primeira língua dos surdos, então eles aprendem ali a Libras primeiro, para depois aprender português. E o português para eles é extremamente difícil. Por quê? Na Libras não tem conjugação de verbo, tem artigo, nem preposição e assim por diante, que a gente vai pouquinhos aqui entendendo o que é a Libras. Então, ela também tem a sua estrutura gramatical, que se chama os 5 parâmetros na Libras. Eu vou passar aqui rapidamente para falar desses 5 parâmetros, porque tem que se aprofundar aí para a gente compreender, mas o primeiro é configuração de mão, só para vocês terem acesso um pouquinho da estrutura aí da Libras, tá? Da língua. Então, configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação da palma da mão e expressão facial e corporal. Essa aqui é extremamente importante. Por quê? A gente que é ouvinte, quando a gente
fala, sai o tom da nossa voz. Então dá para perceber, às vezes ali em sala de aula, se o aluno ele tá bem, se ele não tá, às vezes pela sua tonalidade ali na voz. O aluno surdo, ele se apega muito na expressão corporal e expressão facial. Então eu vou dar um exemplo aqui, né, só para a gente compreender, mas depois a gente estuda mais de forma mais profunda esses 5 parâmetros. Mas a expressão facial, olha como é importante. Então, um sinal de feliz, que é a letra F, aí a gente vai fazer assim, ó, descer, um zigue-zague, ó. Então, eu preciso estar com a expressão sorrindo. Então, feliz, que acompanha a expressão facial, porque se eu fazer, por exemplo, a frase hoje eu feliz, percebe que não saiu nenhuma expressão? Então não combina. Então na Libras, a gente tem que fazer a expressão facial. Então, hoje eu feliz, tem que sorrir. Certo? Outro exemplo aqui, triste. Sinal de triste, nessa configuração de mão. E aí, eu também tenho que fazer a expressão facial. Triste. Porque não combina se eu falar hoje eu triste, ó. Não tem expressão. Então, hoje eu triste. Tem que fazer a expressão facial para o surdo conseguir compreender. Então, é muito importante na Libras ter tanto a expressão corporal e tanto a facial. Assim como para os ouvintes, é importante a tonalidade da nossa voz para a gente ser compreendido se está tudo bem ou se não está. Principalmente nós, educadores, que está ali em sala de aula, vai percebendo também os alunos no seu dia a dia e vai respeitando os sentimentos ali dele. Às vezes tem aluno que é mais quietinho, aí tem dia que tá bagunçando mais, e aí a gente vai acompanhando esses comportamentos também para a gente conseguir fazer uma didática que atinja todos os alunos, né? Desde o mais quietinho, aqueles bagunceiros ali, e assim por diante, que a gente vai trazendo aí para o nosso conteúdo. Então, são os 5 parâmetros da Libras, que é a estrutura gramatical. Queria deixar 2 exemplos aqui para vocês, para a gente compreender melhor essa diferença entre português e Libras. Quem já teve a experiência de ter contato com alunos surdos sabe que eles têm alguma dificuldade para desenvolver texto. Isso vai depender. Tem aluno surdo que consegue escrever português, teve um acompanhamento legal, mas a grande maioria tem essa dificuldade de compreender o português e até mesmo escrever, que eu citei aqui para vocês, que não tem conjugação de verbo, não tem artigo nem preposição na Libras, então fica cada vez mais difícil deles compreender ali o que é aquele texto, quer dizer, a atividade direcionada, porque a Libras é uma língua visual e espacial. Então, qual é a melhor maneira de passar uma atividade para esse aluno? A gente precisa sempre estar fazendo a atividade adaptada, né? Que é pedido. A gente trabalha com imagens, figuras. Tem uma aula ali de história onde está falando Dom Pedro II. Então, traz uma imagem ali de Dom Pedro II para ele compreender. Está tendo uma aula de geografia e vai falar sobre o mapa. Traz o mapa para o aluno surdo compreender de qual região você está falando e assim por diante. Fica mais fácil de trabalhar visualmente com esse aluno, então por meio de imagens. Olha uma dica aí valiosa. E outra dica muito importante que acontece muito em sala de aula, às vezes o professor, eu sei que, né, toda correria, demanda tudo, mas a gente vai passar um vídeo ali em sala de aula para os alunos e tem um aluno surdo. Então confere se tem legenda o vídeo, porque fica mais fácil também do surdo acompanhar o vídeo. Então sempre confere. Se for um vídeo no YouTube, acho que tem a opção de colocar legenda em alguns vídeos, mas o legal é sempre conferir se tem legenda, porque a gente torna também mais acessível a aula para esse aluno quando tem legenda nos vídeos, nos filmes e assim por diante, tudo bem? Aí voltando aqui que eu queria trazer para vocês, que é a diferença entre português e Libras. Então eu vou trazer 2 frases aqui. Então a primeira, o gato comeu o rato. Isso em português. Agora, como em Libras vai ficar? Então eu vou fazer aqui em Libras, ó. O rato, sinal de rato, que é nessa configuração de mão. O gato, ó, o gato vai olhar para o rato, ó, e vai comer. Tá vendo a diferença? Na Libras fica rato, gato comeu. Por quê?
Visual, espacial. Isso aqui, ó, espacial porque essa parte toda aqui é nosso cenário, onde a gente constrói a Libras. Então, por isso que se torna visual. E para o português é de forma oral e auditiva que aprende. Na Libras, como aprende? De forma visual e espacial. Vou dar outro exemplo aqui. Outra frase. Eu vou para casa. Então, como fica em Libras? Casa, vou. Olha que simples, é uma frase. Eu vou para casa. Várias. Na Libras, casa, vou. Certo? São dois sinais. Então, casa, eu vou. Se eu for interpretar conforme ali está o português, eu vou para, ele vai entender que esse para é de parar, que você parou no caminho da sua casa e por que você parou. Então, por isso que é diferente o português para Libras. Tudo bem? Eu aqui, professora Gabriela, eu consigo ir para outro país me comunicar? Não, porque já é outra língua, outro tipo de sociedade, outro tipo de cultura, já não consigo me comunicar. Agora, eu aqui, Gabriela, se eu for para o Rio de Janeiro, se eu for para Minas Gerais, Brasília, eu consigo fazer a comunicação em Libras, tudo bem? Então, os estados brasileiros, aonde eu for, eu consigo também fazer a comunicação. O que pode ter algum sinal que é questão cultural de cada estado, então a gente vai sempre estar aprendendo e sempre estudando, fazendo essa troca. Tudo bem, mas eu consigo fazer a comunicação dentro dos estados brasileiros, se comunicar com Libras. Então é a segunda língua do Brasil, muito importante, todo mundo tem acesso a esse conhecimento, que se desenvolva aí também com a Libras, se torne bilíngue para poder fazer a comunicação chegar, o conhecimento também chegar nesse aluno. É importante a gente também olhar para esse indivíduo, que ele também tem acesso aos direitos e o direito ao conhecimento, né, à educação. Então vamos lá. Eu já dei aí dois exemplos. Na Libras, queria deixar mais um. Na Libras, a gente vai trabalhar muito sujeito, verbo e objeto. Por isso que não trabalha com artigos. Então, na frase aqui, ó, que aí eu vou ler em português. Ele gosta de futebol. Em Libras, ele, futebol, gostar, porque a gente trabalha sujeito, verbo e objeto. Outra dica, assim, valiosa. Gabi, não sei Libras, como eu faço para fazer a comunicação ali, não tem intérprete, faltou a intérprete no dia, como eu vou fazer a comunicação com o meu aluno surdo? Pega um papel, escreve ali e vai tirando todos os artigos. Olha aqui, ó, vamos voltar aqui nessa frase. Ele gosta de futebol. Então, em Libras, ele, futebol, gostar. Então, você vai tirar o de da frase, tá vendo? Ele gosta de futebol. Da Libras, tira o de e inverte. Trabalha com sujeito, verbo e objeto, que fica mais fácil dele compreender o que você quer passar, a informação. Gabi, não tem conjugação de verbo. Como eu faço para o aluno entender o que é presente, passado e futuro? Aí a gente volta lá nos 5 parâmetros. Lembra que eu trouxe 5 estrutura gramatical? Então a última foi expressão corporal e expressão facial. Eu até fiz lá feliz, triste. Aí outra coisa que eu queria passar aqui para vocês é essa questão como vai conjugar ali o verbo Libras para ele entender. Então, passado a gente usa o corpo, ó. Passado, tá vendo? Meu corpo vai para trás. Então, presente, meu corpo fica no aqui, no agora. Futuro, ó, meu ombro, ele vai um pouco mais para frente, certo? Então, vou dar um exemplo aqui. Ontem fiz um bolo. Hoje, fazendo. Aí eu coloco aqui nessa configuração que eu estou fazendo aqui o bolo. Amanhã vou fazer o bolo. Tá vendo que a gente usa essa parte aqui para fazer a conjugação de verbo, é usado a parte do corpo. É bem diferente aí do português. E lembrando sempre que a primeira língua do surdo é a Libras, depois entra português. E tem até mesmo, tá na lei, vou até ler aqui para vocês, que é um parágrafo único. A língua brasileira de sinais, Libras, não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. Então não é obrigatório ele saber português. Entra para ajudar ele a se comunicar na sociedade, escrever uma mensagem, mas não é obrigatório, porque a primeira língua dele é a Libras. Então, uma curiosidade aí para vocês também,
já que a gente está trazendo várias dicas aí. Como eu chamo o aluno surdo? Tem escola que não consegue acender e apagar a luz, que é aquelas luzes que são geral, tem um cantinho que alguém aperta, mas tem sala de aula que tem o interruptor, né, de luz e você pode apagar e acender. Isso faz ele prestar atenção, né? Peraí, é hora de prestar atenção. Uma campainha de uma família que é surda, né, dentro da casa dele. O pessoal vai apertar a campainha e vai acender um sensor, apagando e acendendo a luz. Outra forma também, se ele estiver de costas, se você estiver perto dele, você pode bater o pé no chão. Ele vai sentir o movimento e vai olhar para você. Bem interessante essa, porque às vezes a gente que é ouvinte não tem tanto essa percepção. Agora o surdo, ele já é mais perceptivo porque ele é visual e ele trabalha com sentir, né, as vibrações. Eles gostam de música porque às vezes tem as vibrações assim por diante. Se você for trabalhar música em sala de aula, o ideal é que sempre combine com a intérprete, passando ali as atividades para ela, passando o tema, que ela já se prepara. Se tiver música, coloca o surdo ali perto da caixa de som, porque aí ele vai sentir a vibração. A gente que é ouvinte, às vezes acaba nem percebendo essas vibrações, mas o surdo, eles conseguem perceber. Essas são uma curiosidade aí de como chamar o surdo, ou também acenando assim com a mão, porque isso aqui é mais perceptivo deles, né? A visão se torna cada vez mais perceptiva. Então, acenando a mão ou batendo o pé no chão, ou apagando e acendendo a luz, que aí consegue chamar ali a atenção do surdo e assim por diante. Tem surdos que, como eu tinha falado, que eles oralizam. Muitas vezes eles têm que ajustar o tom de voz, porque como não escuta barulho, vai ter surdos, né, alunos, talvez grite, aí sempre tem que estar conversando ali com a intérprete, falando, ó, pede para ele, né, não gritar, às vezes eles dão risada muito alto, então é só questão de ajustes ali que a intérprete faz esse papel. O ideal também que a intérprete de Libras, ela exerça o papel, né, na sala de aula, junto com o professor, fazendo um trabalho ali bem bacana, mas também que ela dê essa autonomia para o aluno surdo. E eu vou trazer uma história, porque eu trabalhei por 5 anos dentro da rede pública como intérprete de Libras, e meu último aluno, ele esquecia de trazer muitas vezes o lápis, caderno, aí queria uma folha emprestada, uma tesoura, uma borracha, e aí ele falava, ai, pede lá para mim, para tal aluno, uma borracha emprestada. E então eu comecei a exercer a autonomia dele, falando, não, pede você, eu faço a tradução. Então os alunos queriam já saber como fala obrigada, como fala de nada, ai, como fala emprestado, pede para ele devolver. E aí eu falava, faz assim em Libras. Então dava essa autonomia e com isso os alunos também ficaram interessados em fazer amizade com o aluno surdo. O ideal também é que se tem trabalho em grupo, conversa com os alunos, não chama o aluno surdo para participar sim, porque geralmente acaba não chamando ali para participar dos grupos. Então, o ideal é que a gente, como educadores, como intérprete de Libras, incentive os alunos também a fazer trabalho de grupo com o aluno surdo. Essas são as dicas que eu trouxe para vocês, para a gente compreender mais o universo da Libras, o universo da comunidade surda, trazendo cada vez mais para o nosso cotidiano a acessibilidade e inclusão desse aluno. Então, são dicas aí que vocês podem anotar e colocar em prática dentro da sala de aula. Eu queria que a gente já daqui a pouco encaminha para o fim, mas como intérprete de Libras aí há alguns anos dentro da escola e sala de aula, o aluno surdo, ele se sente muito feliz, na verdade, quando um professor aprende ali a dar um bom dia, boa tarde, boa noite, aprende alguma coisinha em Libras, passa por ele, porque a gente como ouvinte, a gente anda, às vezes dá um bom dia, chega ali na escola, bom dia, para os ouvintes, né? As pessoas respondem bom dia, e às vezes o aluno surdo, ele fica sem esse cumprimento, que é essencial, né? Para se sentir pertencente ao local. Então, dentro dessa aula aqui, eu vou não só trazer partes teóricas, mas também vamos trazer a prática. Então, vamos aprender o alfabeto e alguns cumprimentos, tudo bem? Copia aí, espero que dê tudo certo. Vou fazer aqui devagarzinho e vocês deixam no comentário se conseguiu pegar. Então, vamos lá. Letra A. Ó, tá vendo que na letra A o dedão vai aqui, ó. Olha aí para sua mão e vê se tá aqui, ó, o dedão, certo? Então, essa é a letra A. A letra B. A letra C. Ó, o C já tem a configuração. Letra D, ó. Sabe quando a criança pergunta quantos anos você tem? Um aninho, ó. Faz um aninho que já sai a configuração da letra D.
né? Uma forma aí lúdica de aprender. Letra D, letra E. A gente tem o F. Ó, levantou os três, abaixou o indicador e F de fora. O dedão vai para fora, tudo bem? O G, H, ó, dá uma voltinha, faz esse aqui, ó. E o H. I, J, desenhou no A. O K, ó, mesma coisa, a mesma configuração do H, que dá uma volta. O K faz aquele V assim, ó. Põe o dedão aqui e joga para cima. K, letra K. L, ó, já tem um formato. M, o N, letra O. Ó, letra O já dá para ver, ó. Aí a gente vai ter o P, o Q, o R, ó, cruzou os dedos. O S, ó, fechou a mão. Lembra que o A é aqui, o dedão, o S vai ser aqui, ó. O T, levantou os três, abaixou o indicador e o dedão vai para trás, T de trás. Certo? Lembra que eu falei F de fora e T de trás, que é uma regrinha que a gente usa para poder decorar aí que o F é de fora e o T é de trás, que o dedão é para fora, e o T é para trás, o dedão. Tudo bem? Letra U, ajunta aqui os dois, fica grudadinho assim, ó, e sai a letra U. V. Aí a gente vai ter o W, o X, ó, a gente faz um ganchinho, com esse dedo aqui, ó, faz um ganchinho e puxou. X, Y, que é o dedão e o dedinho, a gente joga para cima, e o Z desenha no ar, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer a revisão aqui, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, letra O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e o Z, certo? Esses são o alfabeto em Libras, que é chamado de datilologia, nome é diferente, mas que significa alfabeto manual. Os números, vamos fazer do 0 ao 10. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, o 5 já mudou. 6, ó, você vai abrir a palma da mão aqui, ó, e fechar bem nessa risquinha do dedão. 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa numeração, vamos fazer aqui a revisão dos números, vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, abriu aqui, fechou, 6, 7, 8, 9, ó, mesma coisa, abre aqui, ó, e fecha na risquinha, sai o número 9. E 10, certo? Então, agora a gente vai para os comprimentos. Bom dia. Então, faz uma conchinha aqui, ó, pega os dedinhos aqui, junta e vem aqui debaixo do queixo. Abriu, bom. E faz a letra D, bom dia. Vamos de novo aqui, ó. Bom, abriu, dia, letra D. Bom dia. Mais uma vez aqui, ó. Bom dia. Isso. Boa tarde, ó. Conchinha, abriu e aqui, ó. Boa tarde. Então, boa tarde. É como se o sol caindo, ó. Tarde. E boa noite, ó. Boa. De novo, a conchinha aqui, ó.
boa noite. Então, boa noite. Aí a gente vai ter o oi, que é o i, ó, letra i, e o o. Deixa eu virar aqui, ó, para ver se fica mais fácil. Deixa eu tentar fazer com essa aqui, ó. O e o i. Oi. Ou também pode fazer assim, oi. Mas tem dessa forma também em Libras, oi. Vamos aprender outra coisa também que eu acho bem legal. Tudo bem, ó. Conchinha, também a mesma coisa. Tudo bem. De novo, tudo bem. Se o aluno estiver bem, ele responde assim. Se tiver mais ou menos, é assim. Se não tiver tão legal, é assim. Certo? Mas tudo bem. Banheiro. Também é legal a gente aprender esse sinalzinho e bate aqui na mão. Banheiro. No braço, na verdade. Banheiro. E a gente vai aprender também água. Água. Certo. Letra L, põe aqui no queixo, bateu, água. Geralmente o aluno quer ir, pede muito para ir no banheiro, água. Então, o aluno surdo, ó, água, banheiro, certo? Então, vamos aqui fazer a revisão do que a gente já aprendeu. O alfabeto, a gente fala que é datilologia. Vou até repetir a palavra que é um pouquinho diferente. Datilologia, que é o alfabeto manual em Libras, que a gente pegou, a gente também fez a numeração e a gente aprendeu os comprimentos. Só vou voltar aqui nos comprimentos para a gente também dar aquele bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso aluno. Então, ó, bom dia, boa tarde, boa noite. Aí a gente tem o oi, o o e o i, oi. A gente aprendeu o tudo bem, a gente aprendeu banheiro e a gente aprendeu água, certo? A gente vai aprender também obrigada. Obrigada, ó. Coloca uma mão aqui na testa e outra aqui nessa parte, né, do peitoral. Obrigada. E como eu respondo de nada, ó, de nada. Então, vamos fazer aqui a revisão. Obrigada, de nada. A Libras é fácil, é questão de prática mesmo. Às vezes a gente dá uma travada na mão para fazer o alfabeto, mas é normal, é um processo de aprendizado de uma língua. Então a gente sempre vai devagarzinho com esse aprendizado. Mas só queria finalizar aqui essa aula com uma revisão que a gente aprendeu hoje para a gente compreender mesmo e trabalhar cada vez mais com acessibilidade e inclusão, transformando aí a sociedade. Então, a primeira dica foi que Libras é uma língua, que a forma correta de falar é PCD, que a forma correta de falar é surdo. Libras é uma língua, PCD, pessoa com deficiência, e surdo. Queria agradecer a participação de vocês. Qualquer coisa, deixe comentário, manda aí o que vocês acharam da aula. E agradecer a participação de cada um que assistiu até aqui. E qualquer dúvida, a gente vai conversando. Meu nome é Gabriela Lisboa e agradeço a participação de vocês.